Tá ok? Tá. Então, bom dia a todos, né? Eu me chamo Douglas dos Santos da Silva, eu sou agora biólogo, e essa apresentação ela é fruto do meu TCC de graduação, que finalizei agora em 2023, primeiro semestre. Como segundo autor desse trabalho tem a doutora Patrícia Menegares de Farias, né? Ela é engenheira agrônoma e também professora na Universidade do Sul de Santa Catarina. O meu trabalho, ele é intitulado no Lustre do Castelo, um levantamento outonal da avifauna no Parque Ecológico Rancho dos Bugres, que é em Santa Catarina, na parte sul de Santa Catarina, em Pedras Grandes. Apenas como uma introdução, as aves no Brasil são registradas cerca de 1.900 espécies nativas, mas dessas 1.900, 893 são da Mata Atlântica, que é o fragmento de vegetação onde está o Rancho dos Bugres. E dessas 893, ainda 240 são endêmicas, a gente não encontra em outros lugares. A importância das aves no meio ambiente é porque elas são, pelo fato de ter uma movimentação muito grande e terem diversos papéis ecológicos, elas são muito boas para que você consiga medir a qualidade ambiental, consiga medir quais são os níveis de antropização e quais aves conseguem viver melhor ali. Afinal, você vai ter aves que vão predar outras aves ou outros animais, ou aves que vão ser presas dessas aves ali. Então, você vai ter aves dispersoras de sementes, e aí, dependendo da semente que você vai precisar dispersar, a ave precisa ter um trato digestório adaptado àquilo, senão ela só vai acabar danificando a semente sem conseguir, de fato, dispersar, ou essa semente ela não é viável para a sua germinação. E também a gente vai ter aves que são polinizadoras, né, que vão acabar levando o pólen aí de uma planta para outra. Sobre o Rancho dos Bugres, ele está dentro de um fragmento de floresta umbrófila densa. Esse fragmento ele tem cerca de uns 7, quase 8 hectares de extensão. E dentro de Pedras Grandes, antes desse trabalho, a gente tinha, por dados secundários, cerca de 174 espécies de aves registradas. No parque, foi feito um levantamento em 2008 e nesse levantamento foi registrado 133 espécies. Então, assim, o parque ele registra um pouquinho menos do que a cidade como um todo, mas ainda assim, dentro dessas 133, a gente tinha algumas espécies ameaçadas de extinção. Seis delas com um nível entrando num grau de ameaça e três delas vulneráveis. Isso aqui a gente muda um pouco depois na hora que o trabalho de fato é executado. O objetivo, então, era fazer o inventário da comunidade avifauna. Pelo período de amostragem, ele foi optado por ser apenas outonal e não anual. Normalmente, nos levantamentos de avifauna, ele seria anual, mas por tempo foi apenas outonal mesmo. Então, como é que foram materiais e métodos? Foram marcados 10 pontos de escuta para registro dessas aves. Cada ponto de escuta, ali no mapa, a gente consegue ver onde eles estão, e ele preenche praticamente toda a área do parque. A única área do parque que não é preenchida é uma área um pouco mais descampada, que tem acima daquele ponto vermelho mais escuro, até um ponto vermelho um pouco mais claro lá em cima. Nesse parque, então, a gente colocou esses 10 pontos, eles são separados entre si por pelo menos 50 metros de distância, e a gente classificou os pontos sendo 4 pontos com área muito modificada, então, assim, trilhas bem abertas, com bastante presença antrópica, 4 pontos de intermediários, então existiam até uma trilha, mas a vegetação já não deixava a margem da trilha muito bem à mostra, e tinha 2 pontos de preservado que eram estradas do século XIX que estavam fechadas. Finalzinho do século XIX, comecinho do século XX ali, elas estavam fechadas já há bastante tempo. Então, os registros eles foram basicamente por observação. Quando possível, a gente conseguia fotografar a ave, afinal, elas têm um movimento muito errático e muitas vezes você não consegue, de fato, registrar ela numa qualidade relativamente boa, e muito dela foi por observação e também gravação por gravador. Foram realizadas 6 campanhas, essas campanhas elas eram semanais, então levou praticamente 2 meses aí, entre meio de abril até o mês de maio. Como resultados, agora a gente consegue ter algumas espécies cadastradas,
Foram levantadas, então, 63 espécies de avifauna, divididas em 36 famílias e 27 gêneros. Junto com isso, a gente teve uma atualização também inicial de duas espécies que estavam em vulnerabilidade, que seria a araponga e a gralha azul. São aves bem típicas de Mata Atlântica, mas o que chama mais atenção é a forma de registro. Em disparado, registros locais eles são muito mais eficientes do que os registros por observação e fotográficos. Então, assim, quase que 100% dos registros foram vocais. Uma ave ou outra que acaba não vocalizando ou não tendo algum tipo de hábito que produza som, por exemplo, tem os pica-paus, que eles têm uma frequência de perfuração de árvore e pela perfuração a gente consegue identificar qual é a espécie. Então, assim, de registro de observação ele acaba sendo um pouquinho maior, porque, como eu falei, o registro fotográfico, muitas vezes até você conseguir preparar a máquina e disparar a foto, muitas vezes a ave, pelo movimento errático, ela acaba sendo, saindo do enquadramento. A gente conseguiu verificar, então, que, por mais contraditório que seja, os pontos com maior quantidade de antropização, eles acabam sendo locais que têm uma visualização maior dessas aves. Os pontos que são mais preservados são mais difíceis de serem vistos, e aí, por uma inferência que foi feita, possivelmente é por conta que as aves de área mais preservadas, elas são um pouco mais silenciosas, ou elas são um pouco mais tímidas, fugindo ou se escondendo a qualquer movimento, que a presença humana acaba interferindo naquele ambiente. Como resultado, então, final, a gente teve um levantamento de mais 11 espécies de aves. Então, essa daqui é a listagem das 11 espécies que eu consegui levantar nesse parque, atualizando, então, o estudo de 2008 feito pelo Bianco. E aí, essa aqui seriam os gráficos de curva de coletor e também a deficiência amostral. Aqui foi utilizado pelo fato das aves muitas vezes dá um falso positivo em outros estudos estatísticos, a gente acabou utilizando o Bootstrap porque ele se encaixava melhor nas nossas propostas. Então, a gente consegue ver que houve um aumento significativo já no primeiro dia e, com o passar do tempo, ele foi meio que acomodando, ele foi se nivelando, de fato, então chegando até uma parte de um equilíbrio na sua coleta. Em cálculos, isso aqui a gente tem um pouco mais de 80% de eficiência amostral nesse trabalho. Então, de atualização, o parque ele passa de 173, a cidade, né, passa de 173 espécies para 184 espécies registradas. O corocochó, que é essa ave em amarelo, ela antes estava registrada como uma ave com algum grau de vulnerabilidade, ela estava como quase vulnerável, aí ela saiu para pouco vulnerável, enquanto a araponga e a gralha azul, que não estavam listadas na cidade ainda, elas passam a listar. Então, tu tirou uma espécie da lista de ameaçados e colocou mais duas ali. Como conclusões gerais, então, a gente tem agora, atualmente, 9 espécies ameaçadas, né, pelo grau da IUCN, a Red List, e no parque de 133 espécies, a gente passa para 144. Uma espécie, então, exclusiva do parque, que é a Arapon, que é a Corocochó, ela sai do nível de grau de ameaça, de algum grau de ameaça, e a araponga, ela acaba habitando esse local ali, então. Então, a gente acaba equilibrando ainda a quantidade. E aí, como agradecimento, agradeço a todos aqueles que, de alguma forma, né, participaram a este trabalho. E seria isso, de maneira Ótimo. resumida, o trabalho.